Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, despenca em concursos, então anotem aí. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Inicialmente, meus amigos, vamos fazer uma distinção fundamental entre sujeito ativo e sujeito passivo. A pessoa jurídica como sujeito passivo. Nesse caso, ela, pessoa jurídica, ela é vítima de um crime. Isso é possível? Sem dúvida. Exemplo, imagine uma empresa e essa empresa tem um veículo. E esse veículo é subtraído. Vejam, é um caso de furto contra uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica sofreu uma violação em relação ao seu patrimônio. Então não há dúvidas quanto à possibilidade da pessoa jurídica vir a ser vítima de algum crime, desde que esse crime seja compatível com ela. Não há nada demais a pessoa jurídica ter um veículo seu furtado, ter um outro bem seu subtraído. Primeiro ponto é esse, ok? Segundo ponto, a pessoa jurídica como sujeito ativo. Professor, o que significa isso? Significa, meus amigos, em simples palavras, a pessoa jurídica pode delinquir? Ela pode cometer um crime? Essa é a visão da pessoa jurídica como sujeito ativo. Há controvérsia na doutrina, há divergência. Para variar, a doutrina sempre apresenta divergências. Dificilmente há unanimidade, quase nunca. Há duas correntes, basicamente, meus amigos. Primeira corrente, defende que a pessoa jurídica não pode delinquir. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, a pessoa jurídica, ela é um ente abstrato. Ela não tem vontade própria. Ela não tem imputabilidade. Como que a pessoa jurídica vai cumprir pena? Quais penas a pessoa jurídica pode cumprir? Esses são alguns dos argumentos usados pela corrente que é contra a pessoa jurídica como sujeito ativo do crime. Por outro lado, meus amigos, há uma segunda corrente que defende que a pessoa jurídica, sim, ela pode praticar crimes. Essa corrente, ela prevalece hoje na doutrina e na jurisprudência. De acordo com esse pensamento, a pessoa jurídica, ela pode praticar crimes contra a ordem econômica, contra a economia popular e contra o meio ambiente, tá? Então, de acordo com essa corrente, a pessoa jurídica pode cometer crimes nesses formatos, dessas espécies. Professor Tiago, por que apenas crimes contra a ordem econômica, a ordem financeira, a economia popular e contra o meio ambiente? Por quê? De onde o professor tirou esses crimes? Da Constituição, meus amigos. A Constituição diz que a pessoa jurídica deverá ser responsabilizada nessas hipóteses. Essa é a visão da segunda corrente. Anotem aí os artigos para vocês lerem depois. Primeiro artigo, artigo 173, parágrafo 5º. Segundo artigo, artigo 225, parágrafo 3º. Então, para a segunda corrente, meus caros, nesses crimes, a pessoa jurídica pode vir a ser responsabilizada. O que ocorre atualmente? Atualmente, nós não temos uma lei tratando da responsabilização da pessoa jurídica no caso de crimes financeiros, contra a ordem econômica, contra a economia popular. Nós não temos uma lei disciplinando esses crimes. Em compensação, nós temos uma lei disciplinando as infrações penais cometidas contra o meio ambiente pelas pessoas jurídicas. E qual lei é essa, professor? Anotem aí. É a Lei 9.605 de 98. Nessa lei, há toda uma regulamentação sobre a punição da pessoa jurídica. Há penas compatíveis com a pessoa jurídica. Vocês precisam ler esta lei depois. Tá ok? Então é isso. Duas correntes, uma contra
a punição da pessoa jurídica pela prática de crimes, e a outra, que prevalece na doutrina, na jurisprudência, é a favor da punição da pessoa jurídica, desde que haja um daqueles crimes previstos na Constituição. Atualmente, a pessoa jurídica é punida apenas e tão somente quando ela pratica crimes ambientais. Por quê? Porque somente em relação aos crimes ambientais há regulamentação. Em relação aos demais, ainda não existe disciplina legal. O legislador precisa criar uma lei para regulamentar. Professor Tiago, e na doutrina, quem defende a punição da pessoa jurídica? Professor Guilherme de Souza Nutti, por exemplo. Outra questão importante. Professor Tiago, delegado Tiago, qual é a visão dos tribunais superiores sobre esse tema? Aqui é o ponto fundamental desse vídeo, pessoal. Inicialmente, o STJ proferiu julgados no sentido de que era necessário ter dupla imputação. Então o STJ admitia a punição da pessoa jurídica no caso de crimes ambientais, desde que fosse imputada, fosse atribuída a conduta criminosa também a uma pessoa física. Então, antigamente, o STJ entendia que era possível punir a pessoa jurídica, desde que houvesse a imputação, a atribuição do crime também a uma pessoa física. Então isso recebia o nome de dupla imputação. Por que dupla imputação? Porque é necessário apontar uma pessoa física e uma pessoa jurídica. O STJ não admitia apenas a punição da pessoa jurídica. É isso que prevaleceu até há pouco tempo. O que aconteceu, professor? Vocês podem perguntar. O STF, em determinado julgamento da primeira turma, proferiu julgado no sentido de que, sim, é possível ter a condenação da pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que somente dela. Não é necessário também apontar uma pessoa física para ser condenada juntamente com a pessoa jurídica. Então eu posso ter apenas a punição, a condenação da pessoa jurídica. O STF decidiu isso. Ou seja, ele afastou a teoria da dupla imputação. A STF não acolheu a teoria da dupla imputação, que vinha sendo acolhida pelo STJ. A STF falou, não, basta a pessoa jurídica. Eu posso condenar somente a pessoa jurídica. Não preciso condenar a pessoa física. E o que aconteceu, pessoal? Recentemente, a 5ª turma e a 6ª turma do STJ passaram a acompanhar o entendimento do STF. Isso está no informativo, anotem aí, no informativo 566 do STJ. Vale a pena ler, fica de dever de casa. Leiam esse informativo, 566 do STJ. Então, atualmente, qual que é a visão do STJ em relação a esse tema? O STJ abandonou a dupla imputação. Agora o STJ e o STF pensam da mesma forma. O STJ abandonou a sua orientação antiga e passou a adotar a orientação do STF, ou seja, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada ainda que somente ela, ainda que não exista uma pessoa física junto com ela. Então o STJ passou a admitir a responsabilidade da pessoa jurídica, unicamente, sem a necessidade de uma pessoa física. STJ, STF, portanto, agora estão pensando da mesma forma. Olha que alegria para vocês, concurseiros. Sempre há divergências também entre o STJ e o STF. E os concurseiros piram com isso. Vão à loucura. Como se já não bastasse a doutrina, as divergências dos doutrinadores, o STJ e o STF, em vários casos, também não concordam. Vejam que bom. Nesse, pelo menos, atualmente, a concordância. Podem ter certeza, escrevam aí, façam uma caveira, façam um X. Vai cair, vai despencar no concurso. Nos testes, nas dissertativas, nas provas orais, os examinadores vão fazer um joguinho com vocês, pegando a orientação antiga do STJ e a orientação nova.
Portanto, anotem aí, quem está assistindo esse vídeo pode ter certeza que não vai errar no concurso e vai tirar uma nota muito boa, eu garanto. Os alunos do Dr. Tiago, do professor Tiago, não vão se arrepender de assistirem esses vídeos. Então anotem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas minhas outras redes sociais. No Facebook eu estou como Delegado Tiago, com TH. No Instagram eu estou como Delta Tiago, com TH também. E no Periscope como Delta Tiago. Aguardo vocês lá, aguardo os comentários. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa noite. Foco, fé e força. Até a próxima.